Mesa preparada, família de Deus. Hoje a gente está fazendo um intensivão aqui, mesa preparada, na casa do João Martins É verdade. e da Isabel. Estamos aqui com o mais novo e ilustre torcedor do Sporting de Portugal, meu amigo Vitinho. Ele está rindo à toa porque ele conquistou um torcedor para o Sporting lá do Brasil, um torcedor do Goiás, veio visitar ele aqui, né, o Murilo, e ele convenceu o Murilo a ficar também torcedor do Sporting. Sim. E levou o Murilo no campo para assistir uma vitória suada do Sporting sobre o Aveiro, não foi? E 2-1. Bom, era contra o Arouca. 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 Eu sabia que era um A. E tinha R no meio, não era Aveiro, era Arouca. Então foi Sporting e Arouca no placar de 2-1, teve expulsão, teve duas expulsões do Sporting, mas o Vitinho não arredou pé, ficou firme lá e conseguiram arrancar essa vitória aí do Arouca com a participação do Murilo. Falando sobre isso, a gente está aqui na casa do João para falar também com o Rafael aqui, Balessa, que está aqui em Portugal. E assim que ele chegou aqui, talvez até assim, aquilo que já era uma inspiração recorrente, tudo que a gente vive e viveu, mas ao chegar aqui em Portugal, acho que a ambiência, né, das gerações, um país que desperta assim, a nossa atenção para um assunto que é ainda meio mal entendido, que é a questão das gerações tomando lugar à mesa. A gente vinha de alguns encontros aí na Europa, a gente já tinha feito alguns encontros aí multigeracionais. Então eu acabei de falar com o João Martins aqui, depois você até entra lá, né, nos nossos endereços para ver isso. Ao mesmo tempo que a gente tem falado daquilo que é o multicultural, a gente também quer falar do que é multigeracional. Então eu saí de uma conversa aqui sobre multiculturalidade e estou aqui numa mesa junto com gerações diferentes aqui para falar daquilo que é o multigeracional numa mesa só, uma perspectiva só. O Rafa não só escreveu um conteúdo bem relevante nessa área, como também abriu um curso para falar sobre isso. E o conteúdo que ele compartilha, que ele repartiu com a gente e que é de extrema relevância, no contexto da realidade europeia, mais relevante ainda, e isso pode ser redentivo, inspirador para a nossa liderança aí no Brasil, especialmente a liderança mais jovem. Então tá aí, Rafa, fala um pouco para a gente do conteúdo gerado e da proposta do curso para que as pessoas possam estar se envolvendo. Benção. Privilégio poder falar com vocês da mesa preparada, e nós estávamos nisso também lá no Nascedouro. Somos assim entusiastas, encorajadores e inspirados também, claro, né, pelo que a vida do Pastor Paulo Júnior representa e compartilha conosco. E é muito inspirado nisso e abençoado também pelas conversas, e ao mesmo tempo acho que cheio de uma angústia compartilhada. Acho que um dos lemas da vida do Paulo Júnior seria que, já que é para viver crise e angústia, não vamos vivê-la sozinhos, né? É isso. E nós começamos a ouvir sobre as questões do envelhecimento. É um problema silencioso no nosso país, no Brasil. Aqui já não é um problema silencioso, aqui em Portugal. Portugal é o país que tem o maior índice de envelhecimento da Europa. A taxa de natalidade aqui, por exemplo, é de 1,4, em contraste com o país que envelhece, que é mais velho do continente europeu. Então, é uma situação, uma questão instalada. No nosso caso, no Brasil, ainda não é um problema visível. Nós lidamos muito com a juventude. Você liga um canal e vê jornalistas, ou quando você assiste um filme, quando você vê uma novela, ou quando você lida com influenciadores na rede social, há um estereótipo jovem. E isso vai alimentando o imaginário de que o idoso não faz parte do nosso contexto, até porque muitas vezes nós os estamos excluindo, né, da nossa mesa. Também não vê, talvez, muita criança.
Então é muito significativo o fato do Vitor estar aqui, porque o Vitinho é o nosso amigão, né? Então, ao mesmo tempo que é meu filho e a gente tem desenvolvido uma relação de amizade muito inspirado também pelo que vejo nos meus irmãos mais velhos, é também amigo do Paulo Júnior, é quem ele quer dar um abraço demorado, é uma das pessoas que ele sente saudade, assim como outros amigos que eu tenho, mais velhos do que eu também, que o Vitinho entende que é amigo deles. Bom, a proposta então do curso é tentar materializar e também colocar propostas, né, de redenção para um processo que está acontecendo, para que ele deixe de ser um problema e passe a ser uma oportunidade. E isso foi criado muito a partir de conversas que o pastor Paulo Júnior teve, não só comigo, mas ele teve em mesas, e aquilo começou a ser uma angústia também minha. E nós desenvolvemos então um conteúdo que vai trazer a problemática com dados estatísticos, situações do Brasil e do mundo. Também como que nós podemos pensar processos redentivos disso, e a nossa defesa está no centro, né? O curso é dividido em 4 partes e no meio do curso está ali a proposta do encontro de gerações. Então, esse encontro é o que pode redimir as próximas gerações, pode significar o mais novo e pode redimir o mais velho. E, por fim, nós vamos ali ver como é que o Evangelho se aplica nisso e também como lidar com a perspectiva do final da vida, lidar com a realidade da morte e lidar com pessoas em sofrimento na sua velhice e não fugir disso, mas lidar com isso, poder trazer saúde para esse processo. Então, nós estamos aqui para convidar você para saber um pouco mais sobre isso, poder abençoar o contexto em que você está, seja ele qual for, porque com certeza você está lidando com alguma pessoa idosa no seu contexto, você está lidando com alguma criança no seu contexto, e está nas nossas mãos o privilégio de poder promover esse encontro geracional. É isso. Desde que a gente está conversando aqui, eu fiz questão de, enquanto o Rafael está falando, eu vou buscar aqui uma informação entregue aqui pelo Dr. Alexandre Kalash. Uhum. O Alexandre É Kalash, citado no curso. ele passou a ser consultor sênior da New York Academy, Academia Nova-Iorquina de Medicina, né? E também faz parte também durante mais de uma década ele também trabalhou lá na Organização Mundial de Saúde em Genebra na área do Exatamente. envelhecimento. Talvez seja uma das pessoas, assim, algumas das pessoas que falam disso com maior propriedade no Brasil. E a informação é que num espaço curto aí de menos de 20 anos, o Brasil vai ter 31% da sua população acima de 60 anos. Há pouco tempo atrás, eu até vou aproveitar a oportunidade aqui, há pouco tempo atrás eu publiquei lá uma das nossas lives lá, eu compartilhei a informação e aí choveu um punhado de gente. Onde é que você tirou isso? Qual é o embasamento técnico? Aí foi uma celeuma esse negócio, achando que eu estava chutando. É porque às vezes os números são tão impressionantes que a pessoa Exatamente. acha que a gente está assim. Parece que a gente está exagerando. Está aqui depoimento do Brasil Journal, depoimento do Alexandre Kalash. Alexandre Kalash. No Brasil, nas regiões metropolitanas, o índice de fecundação no Brasil, de fecundidade, já está entre os níveis mais baixos da Europa. Nas regiões metropolitanas do Brasil já existe um índice de 1,2. Numa média brasileira de 1,7. Quando eu falei isso lá, muita gente falou, o que é isso? Onde está isso? Não é nada disso. Só que
o Brasil é a velocidade mais rápida da humanidade em envelhecimento. O Brasil envelheceu em 20 anos. O que a França levou 200. Então, Exatamente. isso aí é a maior velocidade de É envelhecimento. 10 vezes mais rápido. Nós estamos envelhecendo 10 vezes mais rápido. Mas não é isso. É seguramente uma das velocidades mais rápidas da queda na taxa da fecundidade. Então, nós não só estamos envelhecendo Exatamente. mais rapidamente do que a média mundial, como estamos reduzindo mais rapidamente a natalidade. E com outro agravante que não entra nas estatísticas. 70% dos jovens brasileiros não querem viver no país. Então se soma isso no cenário. O aumento exponencial dos velhos, a redução drástica do nascimento e a evasão majoritária da nossa capacidade de força de trabalho através da juventude. Mas, aqui no depoimento dele, existe uma coisa que é mais grave ainda, que diz o seguinte, que a grande maioria das crianças nascidas no Brasil estão sendo geradas e paridas de mães que foram só até o 8º ano de escolaridade. Uau. Eu até queria achar aqui. Então... Opa, não tem problema, João, é em casa. Só terminando um assunto aqui, eu queria achar aqui, mas enfim, depois você pode achar lá, e aqui está dizendo que não só é grave no aspecto da saúde, não é só grave no aspecto da capacidade de trabalho, não é só grave no sentido da manutenção dos processos, como é grave no sentido, inclusive, da escolaridade, da capacidade cognitiva, intelectual e capacidade de trabalho. Então, fica aqui o depoimento, você vai lá fazer o curso, essa gravação é aqui para incentivar você a fazer o curso, muitas outras coisas você vai estar lá recebendo lá. Eu não achei aqui, mas também não tem problema. Nós precisamos ter contato com isso, e como eu disse, isso foi muito despertado por conversas nossas, porque como nós já dissemos aqui no início, no nosso imaginário, em geral, ele não contempla o idoso. E isso problematiza mais a situação no Brasil, porque se nós vivemos num país que está envelhecendo 10 vezes mais rápido do que outros países, mas não temos um imaginário que contempla o idoso, então nós não temos cultura de lidar com o idoso, nós não sabemos o que fazer com ele. Então nós precisamos começar a conversar sobre isso e nos atentar para isso, para que isso, na nossa família, nas nossas igrejas... A gente tem que começar a conversar. Nós temos que tirar o atraso da conversa que a gente não teve. Exatamente. Para que a gente possa trazer dignidade para nós, né? Então, é só eu pensar que daqui 20 anos, 30 anos, eu sou essa pessoa. E isso passa muito rápido. Então, se você ouve, é muito importante você entender, se você, por exemplo, é parte da minha geração, que isso não é um problema fora de você. Essa não é uma questão para o seu pai ou para o seu avô, essa é uma questão para você. Como já disse o Paul Tournier, que escreveu um dos livros que o Paulo Júnior gosta muito, Culpa e Graça, mas ele escreveu um outro livro também sobre envelhecimento, e ele diz que a melhor altura para nós pensarmos a respeito do nosso envelhecimento é com mais ou menos 35 anos. Então, isso é para nós, é para a nossa geração começarmos a pensar. Mas até a gente que está vivendo essa prática aí é o seguinte. Às vezes você pensa assim, bom, eu tenho que começar a conversar sobre a questão do envelhecimento quando eu tiver 35, 40 anos. Eu só quero fazer uma conta com você, que talvez você não se apercebeu disso. E às vezes você pensa, bom, eu tenho que começar a conversar porque eu vou envelhecer daqui 20 anos. Não. Nós temos que conversar mais cedo sobre envelhecimento, porque nós produzimos uma população de filhos com pais mais velhos. Então, seguramente,
Uma pessoa com 40 anos, ele é filho de alguém, no contexto social de hoje, de alguém com mais de 65. Uhum. Então não é sobre a sua velhice que nós estamos falando, quarentão. É sobre a velhice dos seus pais, Uhum. que você, no seu sucesso profissional, no seu idealismo de vanguarda, de crescimento com 40 e poucos anos, você não sabe o tamanho do impacto da bomba relógio que está lá na casa dos seus pais com 65. Um escorregão no banheiro e a sua vida Uhum. e seus planos vão mudar radicalmente. Um diagnóstico de Parkinson ou de Alzheimer pode jogar no ralo os seus maiores planos de sucesso ou fazer com que você simplesmente se desligue da responsabilidade e assuma a indiferença. Vou te dar um número. No Brasil, nas épocas de feriado prolongado e férias, Uhum. a internação de velhos dobra. Sabe por quê? Porque as famílias induzem Uhum. o idoso que elas têm Não quer ter que lidar. à demência, cortando dela água e comida. Uhum. Então eles deliberadamente fazem o idoso passar sede e fome para que ele seja induzido a sinais de demência, para ele poder ser internado enquanto eles tiram férias. Isso é estatística. Isso não é filme de ficção. É. Então quem tem mais de 40 hoje no Brasil tinha que fazer roda de conversa, porque você já tem o problema do velho, que são seus pais. E essa conta no Brasil não fecha. Não fecha. Então isso não é um problema seu para daqui 20. É. Isso não será, não. Isso já é. Esse já é o seu problema. Uhum. E boa parte dos brasileiros que estão pensando em morar fora, esses 70%, não estão levando em conta que eles têm 30 e poucos e estão sonhando que a vida deles está no exterior. E que depois que eles tiverem muito sucesso lá, provavelmente eles não estarão no Brasil para fazer o enterro de seus pais. Uhum. Mas o que é pior, não é eles que não estarão para fazer o enterro de seus pais. Seus filhos não estarão lá para fazer o enterro de seus avós. E com isso eles estão aprendendo. E eles Que eles também não precisam estar no seu enterro. No seu enterro. É muito. E nem cuidando da sua demência. Uhum. E nem honrando você na sua perturbação. Queria aproveitar a conversa e vai constar aí, né, nas nossas informações aí, entra lá no nosso Instagram, Instituto da Parentalidade Prateada. Exatamente. Esse foi um instituto que a gente, um grupo de pessoas se mobilizou. Uhum. Eu faço parte, tenho o privilégio de fazer parte desse grupo lá. Parentalidade Prateada é um instituto com sede em Brasília. Lá você vai encontrar uma bateria de informações. Eu usei algumas informações do Instituto, conversei com a Monize, que é, né, parte criadora desse Instituto. Vale muito a pena. Outra coisa é o seguinte, se você tem interesse no assunto, quer gerar seu próprio conteúdo, quer escrever, falar sobre isso, ou se você é alguém que está vendo esse vídeo aqui, essa conversa, você vai assistir isso depois, e você já faz parte do meu grupo aqui, que é o grupo dos mais velhos, quer registrar sua história, quer contar sua história, quer compartilhar seu conteúdo, quer testemunhar sua vivência, por favor, entre em contato conosco. Nós temos o maior interesse, com mesa preparada, em te ouvir e, quem sabe, ser instrumento de Deus para colocar o seu conteúdo à disposição, como foi o caso aqui do Rafael, e a gente está podendo agora divulgar isso, tá bom? Forte abraço para todos. Bem a propósito dessa última fala para a gente encerrar, o curso chama A Última Volta. Então, como a Bíblia vai dizer para nós que ainda na velhice as pessoas darão frutos, eu estou aqui diante de um homem que não para de lançar sementes e de dar frutos, e nós queremos que você também, como Paulo Júnior disse, que é da geração dele, pode continuar dando frutos ainda na velhice. Então é isso, obrigado. Às vezes, a exemplo que nós estamos compartilhando aqui, você queira também gerar o seu conteúdo, compartilhar isso, nós teremos uma disposição em cooperar e ver como é que a gente pode tornar isso possível, tá bom? Forte abraço para todo mundo, valeu. Um abraço. E
aproveitar o ensejo aqui, tem muitos amigos benfiquenses aqui em Portugal. Um forte abraço para os benfiquenses, mas em honra ao Vitinho, que teve que se retirar por compromisso assim, de maior De monta. infância. Um forte abraço aí para todos os torcedores do Sporting em Portugal e no mundo. Tá bom? Forte abraço para todo mundo. Abração. Até a última volta.